Apresentação do líder. O líder é uma ferramenta única no mercado combinando a gestão e gerenciamento de projetos, gestão de documentos eletrônicos a custo acessível. Isso torna a melhor ferramenta do mercado existente hoje. Se imaginarmos o líder como uma pirâmide, temos em sua base o escopo, a EAP, também chamada de WBS, Work Breakdown Structure, ou estrutura analítica do projeto. Logo acima temos a definição de tempo, custo e prazo. Logo depois, comunicação e workflow. E os entregáveis que se refletem na gestão eletrônica de documentos. Ok, iniciando a apresentação do líder, é importante afirmar que ninguém pode fazer nada dentro do sistema a não ser que esteja definido para um cliente. O que quer dizer isso? Nenhum funcionário da empresa, nenhum colaborador da empresa pode trabalhar dentro do sistema se ele não tiver um determinado projeto específico para ser trabalhado e nem muito menos um cliente para ser. Dessa forma, apresentamos aqui uma tabela com a lista de clientes cadastrados nessa base de teste, onde nós podemos ver o cliente, a gente pode abrir os detalhes de cada cliente, ver os dados cadastrais de cada um, ver os dados dos contatos que cada um tem, e ver os projetos que a gente pode desenvolver para cada cliente. Ou seja, podemos executar N clientes com N projetos dentro de cada cliente. Uma ferramenta baseada em navegador não significa que necessariamente ela trabalhe somente via internet. Ela também pode trabalhar localmente na rede interna da empresa. Temos algumas facilidades como aumentar a tela para caber mais informações ou diminuir. Temos alguns menus de navegação onde eu vou detalhar um pouco mais tarde cada um. Temos algumas customizações de tela, como vocês podem ver aqui. Podemos trocar planos de fundo e assim por diante para facilitar a vida do usuário. Temos botões simplificados para a criação de novos clientes ou eventualmente clicar e criar um novo contato. Ou eventualmente criar um novo projeto, eventualmente editar os dados cadastrais de algum cliente. Então, vocês percebem que a ferramenta tem sempre a mesma aparência, o mesmo comportamento para facilitar a navegação e após termos conhecido um pouco mais sobre a estrutura e visualização da ferramenta, vamos ao que interessa e ver um projeto andando ou rodando, digamos assim. Então, entramos dentro de um cliente, podemos esconder os detalhes dos contatos e podemos entrar, por exemplo, num determinado projeto. Aqui nós temos 2 projetos cadastrados, nós temos algumas ações que estão nessa coluna, o código do projeto, que pode ser facilmente customizável, pode ser colocado automaticamente ou manualmente, o nome do projeto e o e-mail principal do projeto para a comunicação exterior. Então vamos entrar dentro do projeto. Quando a gente para o mouse em cima do botãozinho, aparece uma ajuda. Essa ajuda normalmente aparece em todos os botões que existem dentro da ferramenta. Então essa ajuda um pouco a facilitar a navegação e a utilização. Entrando dentro de um projeto, simplesmente clicando no botão, entramos dentro do dashboard de projetos. Essa é a interface onde muitos usuários costumam usar e trabalhar. O que nós vemos aqui são, do lado direito, são os documentos e desenhos do projeto em andamento agora. Estamos dentro do projeto Cupuaçu número 27. Do lado de cá desta aba, conseguimos ver a EAP de forma simples. E a EAP também se comporta como um filtro de projeto, de navegação dos documentos. Então, cada vez que você clica, por exemplo, em Cupuaçu, eu estou filtrando todos os projetos. Quando eu clico em evento 1, vamos filtrando todos os documentos que estão aqui. Vocês podem perceber que aqui embaixo existe um contador, onde está mostrando de 1 a 10 um total de 78 documentos. Se eu clico no projeto principal, ele mostra então 942 documentos sendo controlados hoje pelo sistema. Após vermos a estrutura de gerenciamento de documentos,
vamos dar uma olhada no entorno da ferramenta dentro do dashboard de projetos. Dentro do dashboard de projetos temos alguns botões aqui em cima, são os botões principais de visualizações do projeto. Embaixo, como já mostramos, existe um contador e mostrador dos documentos que estão sendo filtrados. Existe uma parte de paginação, onde você pode clicar e ver os outros documentos que estão além da página número 1, número 2 e assim por diante. Temos aqui alguns filtros específicos nas colunas, você pode ordenar por título, para cima ou para baixo, né? Temos aqui um filtro onde podemos filtrar por área do projeto, então área geral da planta, vestiário. Então, se eu quiser os documentos do vestiário, eu só clico aqui, ele então vai filtrar todos os documentos que estão dentro dessa área do vestiário. Da mesma forma que o filtro funciona nos itens da EAP, aqui você tem outros filtros que você pode implementar. Por uma questão de velocidades, implementamos a questão de quantidade de documentos por página. Então você pode ver de 10 a 100 documentos por página, dependendo da sua conexão da internet. Você também pode pesquisar aqui por título, por exemplo, tubulação. Ele vai fazendo um filtro automático de todos os documentos que contém tubulação no título. Também temos aqui alguns botões de informações, onde nós podemos ocultar e mostrar algumas colunas a mais do projeto. Então, por exemplo, se eu quiser o número do documento, eu clico e ele aparece a coluna do número do documento na tabela. Também eu posso ver alguns filtros por status de documento. Então, neste workflow temos não iniciado, em execução, em verificação, verificado, aprovado, interno e aprovado. Então, se eu quiser todos os documentos não iniciados, eu simplesmente clico neste botão e ele vai trazer os filtros. E como vocês percebem, cada linha da tabela tem uma cor de background e essa cor identifica o status do documento também. Os botões aqui em cima fazem a navegação interna dentro do projeto, onde nós temos aqui a parte de documentos recebidos do cliente. É um repositório central onde o cliente ou o próprio gerenciador de projetos podem guardar todos os documentos originais recebidos do cliente. Ele gera um número automático, arquiva por data. Você pode guardar eles por uma especificidade de engenharia. A descrição é feita automaticamente pelo nome do arquivo ou manualmente após. E ele também classifica por tipo de arquivo, onde você tem depois as ações que você pode fazer um download do documento, ou editar as propriedades do documento, ou eventualmente deletar se você tiver esse tipo de permissão. No segundo botão temos a visualização de estrutura de gráfico de Gantt. Percebam que a mesma estrutura da EAP é a mesma estrutura do gráfico de Gantt, onde você tem o avanço de cada tarefa dado automaticamente pelo workflow. Eu vou entrar em detalhes sobre isso depois. Então, a mesma estrutura de visualização que você está vendo aqui dos itens da EAP, pelo filtro e pela organização do sistema, também é vista aqui no gráfico de Gantt. E também é vista como uma versão de Mind Map, que está aqui, onde você pode entender o projeto de uma forma diferente e ver a organização dessa maneira em forma de Mind Map, que auxilia bastante a visualização da organização do projeto. E por final, o último botão se refere às permissões de cada usuário dentro do projeto. Então, à medida que você clica e escolhe um determinado usuário, existem todas as permissões do projeto, onde você pode dar uma permissão ou retirar uma permissão. Por exemplo, este usuário, Fernando Biscaia, não pode adicionar um cliente. Se eu der essa permissão automaticamente cai para o lado de cá. Então ele tem agora essa permissão, ou eu posso retirar essa permissão daqui e trazer para cá de volta.
Após entendermos que a base do líder é a EAP, é a definição da EAP, e essa EAP é totalmente customizável para cada projeto, ou seja, toda vez que você cria um novo projeto, essa EAP vem em branco e você pode trazer outros dados históricos de como estruturar e como organizar um projeto dentro dessa nova criação, deste novo projeto. Vamos um passo um pouco além, que seria a parte de comunicação. A parte de comunicação é muito importante, pelo fato de que grande parte da maioria dos projetos são gerenciados através de e-mails. Isso realmente complica muito a gestão do projeto. Aqui entendemos que o e-mail não é a melhor ferramenta de gestão de comunicação de projeto. Então, concebemos dentro do Líder uma das melhores ferramentas de comunicação no mercado de projetos, que faz com que toda a comunicação pertinente a determinado projeto, a determinado arquivo, a determinado item, esteja dentro da mesma ferramenta que controla o projeto e que também controla os entregáveis desse projeto. Então, como exemplo, vamos pegar esse arquivo aqui que se chama Arquitetura Geral da Planta, que é o arranjo geral da planta, ou seja, o layout da planta. Então, quando você entra dentro clica no maisinho e entra nas propriedades, nos detalhes deste determinado arquivo, temos aqui todas as comunicações feitas na data executada, quem executou o determinado arquivo e quem comentou o determinado arquivo. Dessa forma fica muito fácil esse tipo de comunicação. O sistema também dá algumas facilidades, que é marcar como verificado. Por exemplo, esse íconezinho mostra todos os comentários feitos dentro do projeto que eu ainda não verifiquei, que eu ainda não vi comentários dentro do arquivo. Então, o que acontece? Posso entrar aqui dentro, ver todo o histórico que aconteceu desde 7 meses atrás, nesse caso, publicado no dia 24 de agosto de 2015, e o último comentário foi feito há 25 dias atrás, no dia 11 de março. Então, dessa forma, a gente consegue entender da onde foram criadas, por que foram modificados, e isso fica registrado dentro do sistema para quem tiver permissão olhar e ver. Então, se eu for o gestor, ou for o coordenador, ou se eu tiver permissão para enxergar esse tipo de informação, eu posso clicar aqui e começar a ver que este númerozinho aqui vai diminuindo. E aí eu vou entrando e me atualizando sobre as informações do projeto. Desta mesma forma, temos uma área muito importante dentro do sistema que chama-se grupo de discussões. Eu vou entrar um pouco mais dentro deste processo. Tudo que não for referente a um determinado item específico do projeto, o sistema permite você criar grupos de discussões, como, por exemplo, o projeto Eldorado, da NJB, do projeto geral da própria ferramenta Líder, geral da Thales, líder interno administrativo e assim por diante, vários grupos que se você tem permissão, você pode ver esses determinados grupos, ou se você pode participar de determinado grupo. Então, quando você clica para criar um novo grupo, você pode selecionar qual projeto que pertence a esse grupo, um nome, uma descrição para esse grupo e quem faz parte deste grupo em específico. Clicando no grupo aqui, você pode ver que eu tenho 272 discussões que eu ainda não vi, mensagens que eu ainda não vi, e aqui você tem ela separada por grupos. Então, por exemplo, nesse geral do Eldorado, eu tenho 5 mensagens que eu não vi. A partir do momento que eu clico em cima desse grupo, ele abre a aba aqui do lado, então eu consigo ver quem executou exatamente a mensagem que foi postada, e então eu posso começar a ver o que acontece. Toda vez que eu clico dentro desse grupo, ele zera o meu contador aqui e zera o meu contador e vai diminuindo no contador geral aqui. Nesses grupos de discussões, além de enviar mensagens
para cada pessoa. Eu também posso ver, posso incluir anexos. Então, por exemplo, eu posso ver aqui que o prezado segue nossa proposta preliminar resumida para seus comentários. Então, quando eu clico aqui, eu posso fazer um download do arquivo e ele pode me mostrar o arquivo que foi colocado dentro do grupo de discussão como um anexo. Então, dessa forma, eu posso pesquisar aqui também por grupo, por exemplo, Thales. Então, ele vai trazer o grupo para mim aqui. Eu posso ver a partir desse grupo o que está acontecendo aqui dentro. Ele traz todos os comentários. Eu também posso pesquisar dentro dos comentários o que está acontecendo, ou posso criar também uma tarefa ou um novo documento a partir de um comentário desse. Eu vou mostrar um pouco mais à frente como é que funciona isso. Então, dessa forma, a gente consegue entender que a parte de comunicação da ferramenta Leader hoje é totalmente inovadora, totalmente diferente e com certeza uma das melhores ferramentas de gestão de comunicação e gestão de projeto integrada do mercado. Uma coisa importante que é preciso entender sobre a ferramenta é que ela tem a capacidade de replicar as informações instantaneamente. Então eu vou fazer um exemplo prático aqui de troca de mensagens no grupo de discussões. Então, desse lado eu tenho um navegador logado com um login chamado Loé Lobo, e deste lado eu tenho um login com o meu login chamado Adams Schmidt Batista. Eu vou trocar só aqui o fundo só para diferenciar. Talvez um outro aqui. O amarelo é muito forte. Talvez esse aqui. Então aqui estou logado como Loé e aqui estou logado como Adams. Vou mandar uma mensagem de Loé para o grupo 1. Então eu estou aberto no grupo de discussões nos dois navegadores. Então grupo 1. Eu vou mandar um teste daqui para cá, comentar. Ele automaticamente colocou o teste aqui, less than a minute. Então eu consigo enxergar rapidamente ou instantaneamente as mensagens que são colocadas no grupo. Ele começa a contar instantaneamente também a quantidade de mensagens que eu não vi. Então, se eu clicar aqui novamente, ele zera. Eu vou mandar agora uma mensagem para o outro lado. Teste Adams. E ele instantaneamente jogou aqui para o outro lado. Então eu tenho duas mensagens não lidas. Então dessa forma a gente consegue entender que todo o sistema funciona desta mesma maneira. Toda vez que alguém coloca uma tarefa nova dentro do sistema, ajusta um arquivo, faz um comentário, cria um novo arquivo, cria um novo item da estrutura DAP, instantaneamente isso se reflete para todas as instâncias abertas do sistema, seja interna, na rede interna ou seja na internet. Todos os usuários têm acesso a essa informação instantaneamente. Isso é muito importante. Primeiro, porque o sistema, como ele não é instalável dentro do computador, ele simplesmente é uma página da internet. Toda vez que a equipe de desenvolvimento executa alguma alteração no sistema, isso se reflete automaticamente para todos os usuários, sem precisar fazer nenhum tipo de update ou de uma nova instalação local dentro das máquinas. Isso também reflete automaticamente dentro da própria estrutura do sistema, onde o usuário consegue entender que ele está ao vivo interagindo com todos os outros grupos e todas as outras pessoas inerentes a determinados projetos. Então, quando você está trabalhando com um ou dois ou mais projetos ao mesmo tempo, você pode ter a certeza que você tem a última versão, você tem a última alteração do documento, você tem a última versão, ou seja, o sistema em si mesmo garante que todas as informações disponibilizadas para todas as pessoas naquele instante, naquele momento, é a informação correta e a informação atualizada de todo o sistema do projeto. Eu vou explicar agora como é que funciona a parte de custos, tempos, prazos e tarefas dentro do sistema.
eu vou criar um arquivo para vocês terem uma ideia de como funciona isso dentro do entrega 1. Vou colocar aqui para o Loya Lobo, que é o que está logado aqui dentro do sistema. Vou deixar uma descrição qualquer aqui. Não vou me importar agora muito com o conteúdo e a definição desse arquivo. A partir do momento que eu entro com um arquivo dentro do sistema, ele tem duas características principais, ou ele tem dois comportamentos principais. Um é o próprio documento físico, eu já vou mostrar para vocês como é que funciona isso. E outros são os metadados, ou que encapsula o documento físico. Por exemplo, o documento físico pode ser um arquivo do SolidWorks, um arquivo do Excel, um arquivo do AutoCAD, qualquer coisa que seja. E esses metadados são o que o sistema líder faz a busca, a compreensão do sistema sobre aquele determinado arquivo e assim por diante. Como, por exemplo, as propriedades do próprio documento. Então, aqui eu tenho comentários, vou adicionar um comentário aqui qualquer. Então, essas propriedades todas, os detalhes, versões, revisões, detalhes de workflow e assim por diante, estão ligadas à instância do documento em si. O arquivo físico eu vou mostrar um pouco mais para frente. Então, mostrando isso para o sistema, adicionando esse arquivo, esse documento dentro do sistema, ele entra no status não iniciado. A cor do fundo dele, o vermelho, se compara com essa cor aqui. Então, assim por diante, as outras cores, cada vez que são inseridas e vocês vão ver funcionando, eles vão alterando de cor, de fundo da tarefa para uma visualização mais rápida do sistema. Existem dois princípios de controle de tempo aqui, ou de custos, ou de prazos, ou de tarefas. Esses termos são para cada empresa um pouco diferentes, então o sistema ele é um pouco customizável dessa forma. Eu vou mostrar então a parte da IAP. A IAP que está aqui do lado, ela pode ser criada para cada projeto, lembrando sempre que ela pode ser criada e customizada, e deve ser customizada para cada projeto. Você pode ver ela na forma de Gantt, então toda vez que você abre o Gantt e vê essa estrutura aqui em forma de tarefa, você pode entrar dentro dela, lógico, se você tiver permissão para isso, ver o progresso dela, a descrição, o período de início e fim, o período dela, né? Então assim por diante. Lógico que esses botões de deletar, como eu sou administrador, eu tenho como permissões defaults aberto a todo o sistema, mas você pode controlar esse tipo de informação. O gráfico de Gantt ele se comporta como se fosse um MS Project, então você tem dentro da ferramenta do líder não só todo o gerenciamento eletrônico dos documentos, mas também toda a gestão intrínseca do projeto, como se fosse você estivesse dentro de um project. A cada momento que passa, as novas versões são disponibilizadas pelo sistema, a gente está implementando novas estruturas, novas definições e novas ferramentas que ajudam a controlar. Então, fiquem ligados aí nas próximas versões. Então, toda vez que a gente olha para dentro do sistema, você vê a mesma situação, a mesma característica e as mesmas definições da IAP. Então, você pode ver o tempo que você estruturou e que você projetou aqui dentro do gráfico de Gantt, onde você pode aumentar e definir esses prazos ao momento que você desejar. E você também pode definir as pequenas tarefas. O PMBOK tem algumas diretrizes que você não pode controlar nem tarefas acima de 80 e nem abaixo de 8, ou ficar controlando tarefas a minimamente possível ou no macro, porque se você controlar ela no macro, você vai perder alguma coisa. Se você controlar no mínimo, provavelmente o custo de gerenciamento do projeto vai ser maior do que o próprio custo do projeto em si, se você começar a detalhar muito esse projeto. Então, a ferramenta te dá um âmbito para que você consiga ter um maior balanço, o peso, medida do que é melhor você ser controlado no detalhe, o que é melhor ser controlado no projeto e assim por diante. Então, quando você entra com esse documento aqui, por enquanto ele é só um documento e não tem um arquivo físico ainda, ele habilita para você esse botãozinho, que é o mesmo botãozinho que estão aqui nas tarefas que a gente chama de Kanban. Então, quando você clica nesse botãozinho aqui, você vai atribuir
a tarefa para aquele colaborador que quando você criou o documento, que no caso é esse cara aqui, quando a gente entrou com esse documento no sistema, ele vai atribuir para essa pessoa. Então a gente pode aqui entrar com uma data, eu vou entrar com a data de hoje e vou atribuir a tarefa. Quando eu atribuo a tarefa, ela ainda não iniciou, então eu estou atribuindo para esse usuário que eu estou logado aqui, o Loé Lobo. Quando eu for dentro das tarefas, eu vou ver essa tarefa aqui. Quando eu passo o mouse em cima dela, ela vira o cartãozinho, né? Lógico. Então eu tenho algumas descrições. Eu tenho o número do documento, eu tenho a descrição do documento, quem é e qual é a data que foi estipulada para eu fazer. A partir desse momento, a gente tem condições de começar a controlar as tarefas para esse projeto. O princípio utilizado aqui foi um quadro de tarefas do tipo Kanban, para que essas tarefas possam ser controladas semanalmente. Então, o gestor do projeto vai entrar dentro do sistema, ele pode vir aqui, por exemplo, eu quero ver todas as tarefas do Adams, ou posso ver todas as tarefas do Loé, ou posso ver todas as tarefas do Rodrigo, e assim por diante. Ou o usuário que entrar aqui não tiver permissões para ver todos os filtros, ele vai ver só dele, então ele vai vir com um filtro basicamente que é essa aqui, todas as minhas tarefas. Então, minhas tarefas ver todas elas, ou todas as tarefas pertinentes a documentos, ou pertinentes só a tarefas simples, ou tarefas que vieram de comentários, ou tarefas que vieram de grupos de discussão. Eu já vou entrar um pouco nos detalhes dessas tarefas logo mais. Então, quando eu entro dentro das minhas tarefas, só vou limpar o filtro aqui, só para deixar a tela certinha. O gestor do projeto, o organizador do projeto, pode entrar aqui e ver quem está fazendo o que e quando que está fazendo. E o método ágil de gerenciamento de projetos, que foi o que a gente tentou implementar aqui, e eu acredito que com muito sucesso, é tentar olhar para o quadro de tarefas durante uma semana, durante a semana passada, durante a semana atual e uma semana futura, e tentar projetar as tarefas, tentar organizar as tarefas semanalmente para que o usuário que entre dentro do sistema e ele veja as tarefas não iniciadas nessa coluna, olhe para essa coluna e veja, puxa, eu tenho que executar isso, isso e isso. Então, o sistema acaba disponibilizando para cada usuário que entra dentro do sistema uma visualização para aquele fim, para que o usuário não precise ficar entrando em várias tarefas, em várias telas diferentes e assim por diante. Então, quando ele entrar nas tarefas e ele tiver a permissão de ver as tarefas dele, ou seja, se esse usuário ele não é um usuário gestor, um gerenciador do projeto, ele simplesmente vai entrar aqui e vai saber exatamente o que não foi iniciado, o que está sendo executado, o que está em verificação, não verificado e assim por diante. Então, para cada papel do usuário dentro do sistema, ele vai ter uma visualização. A partir do momento, então, agora vamos entrar aqui no âmbito geral aqui de executar mesmo a tarefa. Então, eu vou pegar essa tarefa e vou começar. É só dar um clique aqui nesse play. Então, eu vou começar a tarefa. Então, ela sai aqui do não iniciado e está em execução. Então, o gestor, quando entrar dentro do sistema, vai ver que o Loé está fazendo aquilo. E quando eu entrar dentro do sistema como Loé, eu vou entrar aqui, puxa, realmente eu estou fazendo essa tarefa. E se eu for aqui de volta para a visualização do projeto, dos itens do projeto, eu vou ver que essa tarefa já saiu do vermelho e entrou para o verdinho, que é o quê? São as tarefas em execução. Então, a partir desse momento, eu tenho como ver que o sistema está todo amarrado um com o outro. Se a gente entrar aqui dentro da gestão de tarefas, do Gantt, nós vamos perceber também que a tarefa que está aqui dentro, eu posso dar prazos de progresso. Nós implementamos também algumas ferramentas automáticas que retroalimentam o sistema. Então, toda vez que passa de um status por workflow para outro status, ele pode também agregar esses valores de percentual de conclusão dentro do gráfico de Gantt. Ou seja, o tempo e o prazo, o custo envolvido com essas tarefas
podem ser retroalimentados pelo sistema a partir do sistema do workflow. Então aqui nós podemos ver que o sistema está todo amarrado, totalmente numa ferramenta só. Quando eu volto aqui para o quadro de tarefas, eu posso então agora fazer, por exemplo, então eu saí aqui do meu sistema de gestão, fui para o meu software que desenvolve o determinado arquivo chamado teste, e vamos dizer que eu terminei de fazer esse arquivo. Então eu vou pegar e vou fazer um upload desse sistema. Então é só eu clicar aqui nessa setinha da nuvem para enviar o documento para a nuvem. Se eu parar o mouse, ele vem com a descrição. Eu posso também fazer isso a partir aqui do quadro de tarefas aqui dentro da tabela. Também se eu clicar aqui, eu vou também fazer o upload. Eu vou fazer só para o lado de cá, só para perceber como é que funciona a alteração do card para outro lugar. Então, eu fiz o arquivo agora está disponível para eu fazer o download aqui dentro da minha máquina, ou se eu quiser fazer outro upload, eu também posso fazer um outro upload. Aqui é importante salientar o seguinte, ele funciona como um sistema, como se fosse um check-in e check-out de arquivos. Então toda vez que eu entro dentro do sistema com um arquivo, ele gera uma versão desse arquivo, ou seja, o comportamento ideal para se trabalhar com a ferramenta eu venho de manhã, abro a minha ferramenta, olho o que eu preciso fazer, o que eu preciso executar, o que não está iniciado, ou o que eu necessito executar. Começo a trabalhar no meu arquivo e antes do almoço, eu começo de manhã e antes do almoço eu pego e entro com o arquivo que eu fiz. Volto depois do almoço, venho para trabalhar, executo o que eu tenho que fazer, chego no final da tarde e vou lá, coloco uma nova versão daquilo que eu executei. O sistema vai guardando essas revisões, essas versões, a gente chama de versões, e também a nomenclatura também pode ser alterada, mas enfim, ele vai guardando as alterações que foram executadas pelo usuário durante o dia, e ele também serve como backup, porque esse sistema também vai ficar... Todos os arquivos ficam na nuvem, né? Como o sistema está na nuvem ou num servidor dentro da empresa, eu não preciso ficar acessando a pastinha do servidor YXE, qualquer coisa assim. Então eu posso pegar o arquivo, agora eu quero começar a trabalhar no arquivo novamente de casa, por exemplo. Então eu fiz o upload lá no meu sistema, no escritório, na minha empresa, e agora eu vou trazer ele para cá. Então eu venho para cá, trabalho aqui no meu arquivo de novo, faço o que eu tenho que fazer e faço o upload dele para dentro do sistema. Ou seja, eu não preciso entrar na rede, ficar vendo aonde que eu tenho que salvar o arquivo, qual é a melhor maneira de salvar o arquivo. Não, eu não preciso. Eu simplesmente não preciso me preocupar com o nome do arquivo, com o versionamento dele e assim por diante, que se for salvo na máquina local. Então eu venho, trabalho nesse meu arquivo aqui localmente na minha máquina. Quando eu termino ele, vou lá no meu diretório que eu estou temporariamente trabalhando, faço o upload dele para cá e o sistema se encarrega do resto. Então, terminei o arquivo, agora eu vou mandar então para a verificação. Dentro do sistema que nós implementamos aqui, nós temos esses passos aqui do workflow. Então, o primeiro passo seria uma verificação da especificidade da engenharia, ou seja, se eu estou fazendo um arquivo de engenharia elétrica, eu vou passar para o meu superior direto que toma conta da parte elétrica toda do projeto, ele vai vai passar para esse pessoal da elétrica. Se fosse um arquivo de mecânica, iria passar para um supervisor de mecânica, e assim por diante. Após essa primeira verificação, ele vem para o status verificado, tá ok? E depois eu tenho uma aprovação interna, que seria o gerente geral do projeto, que vai dar uma olhada no entodo desse projeto, desse arquivo que está sendo executado. E quando ele dá o ok, ele passa para aprovado. Nós também temos um passo aqui que pode ser, se for para aprovação do cliente, nós podemos também emitir para aprovação do cliente. Então, ou para comentários do cliente, dependendo da nomenclatura que possa ser feita. Então eu vou mandar esse arquivo agora para verificação. Eu vou dizer que eu sou responsável, só para vocês verem o arquivo funcionando. Vou colocar aqui uma descrição. Então ele veio aqui para verificação. Se a gente vier aqui
no teste de projeto, nós vamos ver que ele já mudou a corzinha dele também de fundo. Volto aqui para as tarefas. Vou dizer que não está aprovado. Então eu vou rejeitar. Vou dizer que altere a legenda e dou um update. Ele volta lá para o iniciado novamente. Puxa, daí o Loé vai entrar aqui no sistema e falar: "Aixa, não foi aprovado esse meu arquivo." Então tá bom. Eu vou entrar com ele de novo, faço a alteração que eu tenho que fazer. Coloco o arquivo lá novamente. Ele faz o upload. Então eu vou mandar novamente para aprovação. Agora, ok. Venho aqui, passo para aprovação, ok. Aprovado. E ele cai automaticamente para verificado. Depois do verificado, também posso ter a mesmo step de aprovação. Não vou rejeitar aqui, porque funciona mais ou menos da mesma forma. Só vou colocar aqui, ok, update. Então ele está aprovado interno. E o último passo seria ou do cliente ou aprovação interna. Se ele, aqui é como está para aprovação, ele tem um último passo de aprovação. Ok, liberado, update. Então toda vez que eu chegar aqui nesse passo, eu tenho como pegar o arquivo na última versão dele sempre que eu precisar. Quando eu voltar aqui no teste de projeto, eu vou ter esse arquivo disponibilizado na última versão. Posso pedir uma revisão desse arquivo, então ele começa a tratar as versões e revisões do arquivo. Posso fazer o download por aqui também. Posso ver aqui tudo o que aconteceu, os detalhes desse documento, todas as versões e revisões que foram feitas. Posso ver os detalhes do workflow, então no dia tal, a versão 1, a anotação teste, altere a legenda, então ele não passou, voltou para a revisão, versão 2, agora ok. E assim por diante eu tenho todos os passos desse arquivo registrado e toda a vida e o ciclo desse arquivo registrado no meu sistema. Dessa forma, as tarefas dentro podem ser controladas semana a semana. Então eu posso ver as semanas seguintes aqui na navegação. Então, por exemplo, eu quero ver a semana 13, eu voltar para a semana atual, ele mostra aqui as tarefas que vão sendo executadas. Foi um exemplo de uma tarefa gerada pelo sistema que entra através de um arquivo ou de um documento gerado pelo sistema. Então, está aqui. Sobre outras tarefas. Outros tipos de tarefa também podem ser gerenciadas através do sistema de Kanban implementado pelo líder, em função de que não estão atreladas diretamente a um arquivo que foi, ou um documento que foi gerado através do sistema de controle de documentos. Ou seja, por exemplo, para a parte de engenharia civil, arquitetura, eu, por exemplo, preciso ligar para a prefeitura para saber como é que está a questão do alvará, ou da licença prévia, ou de qualquer outro sistema que possa não estar atrelado diretamente a um arquivo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui no sistema, posso criar uma tarefa. Eu vou dizer aqui que ela está atrelada a este teste de projeto, está atrelada ao Loé, que é a pessoa que está logada no sistema. Vou colocar aqui, ligar, ou seja, retorno da prefeitura. Ligar e pedir o OK da liberação do alvará. Algo assim. Vou colocar aqui uma data, vou colocar aqui, por exemplo, para quinta-feira e vou adicionar. Então essa tarefa recebe uma bolinha azul, como vocês estão vendo aqui em cima. Ela quer dizer que é uma tarefa simples referente ao projeto teste projeto. A mesma coisa que vocês veem a bolinha. Então ela é uma tarefa, essa aqui é uma tarefa do tipo documento, ou seja, está atrelada a um documento e ao mesmo teste de projeto, ou seja, eu posso controlar vários projetos aqui também.
Então, aqui eu simplesmente posso chegar, resolver fazer a tarefa, vir para cá, arrastar ela aqui para a execução. Então, eu estou vendo o que eu estou fazendo aqui, ela não é uma tarefa de documento. Eu posso filtrar essas tarefas aqui, por exemplo, eu quero só tarefas do tipo simples. Então, eu estou vendo aqui que as minhas tarefas não atreladas diretamente a documentos ou itens da estrutura estão por aqui. Então, eu vou voltar o filtro. E, ok, aqui essas tarefas simples não têm esses passos, então eu não consigo arrastar essa tarefa aqui para nenhum outro lugar, a não ser não iniciado em execução ou concluído. Então, por exemplo, eu resolvi, então eu só arrasto ela para cá e aí ela está concluída. Então, assim, dessa forma, nós temos então a tarefa do tipo simples. E agora eu vou fazer uma tarefa do tipo comentários. Então, vamos dizer o seguinte, que eu estou trabalhando neste documento aqui. Eu fiz este comentário e a tarefa que se dispõe ou que se refere a este documento não está atrelado à elaboração ou à alteração do próprio documento, mas está atrelado ao documento de alguma outra forma, ou está atrelado ao universo que cerca este documento, mas que eu não preciso alterar o documento. Então eu venho aqui, adiciono uma tarefa, coloco um título aqui, verificar adequação do local. Vamos colocar algo assim, descrição. Verificar. Vou colocar uma data aqui para a semana que vem e vamos atrelar aqui ao LOE. Então, quando eu adiciono essa tarefa dentro do sistema, eu venho aqui e ela não está aqui. É lógico que ela não está aqui porque ela está para a semana que vem. Então, quando eu clico aqui, eu vou para a semana que vem e vejo que a tarefa está aqui. O tipo dela é esse amarelinho, é um tipo que veio do comentário. Então eu posso ter essas informações aqui. Posso ver também, posso editar as informações deste documento aqui. E assim por diante eu posso entrar com essa tarefa. Outra maneira de eu fazer uma tarefa é através de comentários. Então, quando eu vejo tarefas sobre comentários no grupo de discussão, eu posso entrar aqui e gerar aqui uma tarefa. Quando eu gero uma tarefa a partir deste princípio, por exemplo, eu crio a tarefa, ela vai para tarefas aqui e ela está com essa bolinha cor-de-rosa que indica que são tarefas do grupo de discussão. Essas tarefas também podem ser arrastadas para execução ou não. Então, assim, a gente dá alguma maleabilidade no sistema para ter outras tarefas do tipo que chamamos de tarefas simplificadas no sistema, para que você controle tarefas e tempos não estipulados ou não atrelados intrinsecamente a um documento do sistema. Outra parte importante do sistema é a parte de controle de multimídia. Quando o projeto é terminado, ou antes de terminar e quando começa a obra, é importante fazer o registro de tudo que tem acontecido até antes de terminar o projeto. Então desenvolvemos aqui uma área de multimídia que é acessada por esse botãozinho aqui no cantinho, onde você consegue fazer o upload das fotos por semana. Então, da mesma forma que você navega pelas tarefas, você tem aqui a navegação por semana dos arquivos, onde você pode colocar fotos ou vídeos do determinado projeto. Então, dessa forma fica fácil a visualização do que está acontecendo na obra, como se fosse um diário também de obra, onde você pode inserir informações de multimídia do que está realmente ocorrendo dentro do sistema, dentro do âmbito do projeto. Simplesmente adicionando arquivos, você pode vir aqui, adicionar alguns arquivos, vou selecionar aqui alguns arquivos quaisquer.
Aqui ele lista para você os arquivos, o tamanho do arquivo, o nome dos arquivos e assim por diante. Então, quando você dá o início do envio, eles encerram a operação. Eles automaticamente vão entrando dentro do sistema e sendo carregados para que você possa ter também toda a parte de multimídia, não só de fotos, mas também vídeos podem ser colocados aqui. E você pode manipular, então, essas fotos ou vídeos ou essa mídia que foi inserida dentro do sistema. Pode também deletar, excluir determinada foto ou vídeo. Então, e você sabe exatamente quando foi adicionado, filtrado por datas e assim por diante. Então, essa ferramenta tem sido muito útil para controle e gestão, onde muitas vezes a gestora do projeto produz imagens tridimensionais, vídeos ou fotos de obra que podem ser adicionados aqui dentro dessa área do sistema. Outra área importante do sistema, onde a gente pode ver aqui, é a documentação do cliente. O cliente muitas vezes possui muita documentação interna, e aqui a gente consegue controlar e ter disponibilizado para todos os que têm acesso ao sistema os documentos fornecidos pelo cliente. Então, dessa forma, você pode acrescentar ou fazer um upload desses documentos para dentro do sistema. Pode ser de um em um, ou pode ser um lote de arquivos que você pode executar aqui dentro, que você pode fazer o upload para dentro do sistema, onde ele gera um número interno automático. Esse número interno pode ser customizado. Neste caso aqui nós estamos controlando 887 documentos que vieram do cliente. Você pode filtrar por data, ou pode organizar eles por data. Você pode pegar, por exemplo, eu quero só a parte química, mecânica e assim por diante. Pesquisar por descrição, pelo tipo do arquivo que ele coloca aqui automaticamente. E a qualquer momento você pode fazer o download deste arquivo. Então você tem ele aqui sendo feito o download. Pode usar ele para informações adicionais para o desenvolvimento dos arquivos inerentes ao objeto do contrato com o cliente. Dessa forma, encerro a apresentação, cujo demonstrei aqui que o Leader hoje é uma ferramenta de ponta, especializado no ramo de engenharia, fabricação de máquinas e equipamentos, na parte de desenvolvimento de novos projetos, gestão de projetos, gestão de arquivos, ou seja, pelo custo hoje disponibilizado pelo mercado, pela integração que o sistema fornece entre gerenciamento de projetos e gerenciamento de documentos eletrônicos, hoje a ferramenta Leader é a melhor alternativa de mercado. Os concorrentes não chegam perto das ferramentas que nós temos, e aqueles que conseguem chegar um pouco perto, o custo é exorbitante. Então temos aqui uma ferramenta de fácil acesso, de fácil controle, de fácil manipulação, aonde qualquer pessoa, qualquer empresa tem acesso, disponibilidade, que está sendo constantemente atualizado, e estamos procurando parcerias, estamos procurando novos clientes para que tenhamos uma ferramenta ainda melhor disponibilizada no mercado. Então, gostaria de encerrar, e qualquer coisa vocês podem entrar em contato com a NJB, com o Leader ou com qualquer outras ferramentas disponíveis do mercado para contato conosco. Muito obrigado e até mais.